Olá, sejam bem-vindos ao Bom Dia Jacareí. Hoje, terça-feira, 21 de novembro, você fica com a gente a partir de agora. Vamos falar sobre a sessão de amanhã e muito mais. E na edição de hoje a gente vai conhecer com detalhes os projetos que vão estar na pauta da ordem do dia da sessão de amanhã, que é a 39ª sessão ordinária. E vamos ver ainda como foi o encerramento da Câmara da Melhor Idade. Você fica também sabendo os detalhes da audiência pública da Comissão de Finanças sobre a Lei de Orçamento Anual, a LOA. No segundo bloco, o Bom Dia recebe o médico Gabriel Martins. Ele vai falar sobre diabetes e hipertensão e outros temas relacionados ao envelhecimento. Mas antes, agora, na primeira parte do programa, está o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Eu olhei para você para confirmar que era a 39ª, é a 39ª mesmo, né? Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. É exatamente, Cibele. Faltam apenas, a partir de quarta-feira, 3 sessões para o encerramento desse ano. Do ano legislativo. 39 sessões até agora, então. 39 com essa de quarta, são 42, né, no ano. Então estamos chegando aí ao fim de mais um ano legislativo. Isso aí. Que é o primeiro ano dessa legislatura. Né? Exatamente. Já vai, no final do ano já vai dar para fazer um balanço, Rodrigo? Ah, com certeza. Nós fizemos, né? O Departamento de Comunicação, ele semestralmente realiza esse tipo de levantamento, né? Dos trabalhos que foram realizados, faz aí um catado, né, de todos os trabalhos que foram realizados. E já está aí com certeza. Nosso colega Hernani, lá do Jornal Vale, já está pedindo mais. Hoje já chegou o e-mail do Hernani pedindo mais um balanço do ano legislativo. Exatamente, mas faz parte do nosso trabalho, né? É importante que assim seja divulgado, enfim, todos os atos legislativos. E para essa sessão são 6 projetos, né, que os vereadores vão discutir aí no plenário. 2 deles são relacionados à Guarda Municipal, à Guarda Civil Municipal, que diz respeito ao Estatuto. Entrar aí na... É o primeiro, que é o Estatuto da Guarda Civil de Jacareí. Exatamente. Então, aguardado Estatuto... Exatamente, Cibele. É uma reivindicação que, pelo menos, ela vem sendo discutida aqui em Jacareí desde há pelo menos 4 anos. Sim. Há pelo menos 4 anos, a Guarda... Nessa reivindicação da questão tanto do estatuto quanto do plano de carreira, ela mobilizou aí os seus servidores, né, os guardas, fizeram uma greve de quase 2 meses aqui em Jacareí, né, é importante ressaltar isso. E a reivindicação principal dessa reivindicação lá de 2013 e 2014, porque a greve aconteceu entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, foram quase 2 meses de greve, e a principal reivindicação era justamente essa. Que a administração municipal, quer dizer, que a prefeitura, fizesse um plano de carreira da guarda e fizesse também um estatuto, né, que incluísse esses direitos para a guarda municipal. Então, eu acho que hoje, na sessão de amanhã, vai culminar, o ponto, vamos dizer, o máximo dessa reivindicação aí de 4 anos atrás. É uma luta deles, né, da guarda, por essa construção desses direitos, que é tanto o estatuto quanto o plano de carreira faz parte dessa mobilização que eles fizeram em 2013. Vale lembrar que essa greve, que durou quase 2 meses, ela teve adesão de quase 60% do corpo efetivo da guarda. Quer dizer, e foi uma luta bastante árdua desses servidores e que vai culminar agora com essa provável, e eu acredito que vai acontecer, nessa aprovação desses 2 projetos de lei, tanto do Estatuto da Guarda quanto do plano de carreira da Guarda. Um detalhe interessante é que no caso, não do Estatuto, que é o primeiro projeto, mas no caso do segundo projeto, que é o plano de carreira, é exatamente esse aí, o projeto de lei complementar executivo número 3, de 2017. Um dos itens que foram reivindicados nessa greve e que está sendo contemplado aí no plano de carreira é o adicional de 30% do risco de vida, que vai incidir sobre os salários. Quer dizer, que era uma garantia que eles precisavam para ter... É um trabalho que tem uma certa exigência, né? Da questão de salubridade, exatamente. Uhum. E foi contemplado agora no plano de carreira. Eu acredito que os servidores lá da Guarda vão participar dessa sessão, né? Vão estar aqui, vão comparecer, porque é um momento importante para eles. Legal, tomara que seja uma conquista, seja bem comemorada amanhã, se for aprovada. Então esses são os 2 primeiros projetos, são 2 projetos aí relacionados à Guarda Civil.
Até o secretário esteve aqui com a gente, o Paulo Henrique, falou um pouco da construção, das mudanças, porque tem o Estatuto Nacional, né, das guardas, a gente fala guarda municipal, mas guarda civil, que já permitiu uma ampliação do escopo de atuação. Eles deixaram de fazer só a segurança patrimonial, mas também passam a ser parte das forças de segurança, né, apoiando a Polícia Militar e a Polícia Civil. A gente vê mesmo em Jacareí, eles têm uma presença apoiando na questão de fiscalizações, inclusive podem fazer multas de trânsito. Já existe uma mudança também na legislação federal e agora o Estatuto da Guarda vem ao encontro, né? Vem ao encontro. Não de encontro, vem ao encontro, porque é para somar mesmo. Para agregar, exatamente, vem para agregar. É uma questão que foi colocada nisso que você está comentando, Elton, que a ampliação dos serviços, né, da característica da guarda, é justamente essa questão de para a transformação do nome de Guarda Civil Municipal para Guarda Civil Metropolitana, que era até uma discussão que teve aqui também na Câmara no ano passado, né, foi um projeto, se não me engano, do ex-vereador Itamar Alves. Né, ele colocou essa questão, levantou essa questão já relacionada a não só a alteração do nome, mas também da efetividade da guarda, da funcionalidade da guarda, dá uma ampliação dos trabalhos que são feitos por elas, né, por eles. Tá certo. Tem um terceiro projeto, vamos ver aí. Então, temos também um projeto de lei do Legislativo, 46, né, o número do projeto, desse ano, de 2017. Ele institui o Dia Municipal do Artesão e a Semana Municipal do Artesanato aqui na cidade de Jacareí. A autoria é do vereador Paulinho do Esporte, do PSD. Então, esse é um projeto que já tinha sido colocado em discussão algumas semanas atrás, né? O vereador ele retirou o projeto e agora ele volta. No caso da semana, no caso do dia, seria o dia que consta no projeto, o dia 19 de março, para essa data do dia municipal. E a semana ocorreria entre os dias 13 e 19 de março, a semana municipal. Tem todo aí um movimento, tem muitos artesãos na cidade, tem agora um calendário das feiras de artesanato. O vereador, então, deve estar já em acordo com esse pessoal, né, discutindo o fomento da atividade e, por isso, a criação de uma data específica. O que ele coloca no projeto é exatamente isso, é o fomento dessa atividade, que hoje está virando quase que um folclore, né? O artesão, as transformações do mundo do trabalho foram tantas, né? A gente passa a ver nas últimas 3 décadas as transformações que ocorreram, quase que o artesão está quase transformando de maneira até pejorativa num trabalho de folclore, porque está se perdendo. Então, acho que a questão da valorização nesse sentido vem não só pelo trabalho em si, mas também de uma questão econômica, né? Que é importante também para as famílias que dependem desse tipo de atividade econômica. E o Paulinho, nesse caso, o sentido desse evento, desse ato, é também dar essa condição de mais participação, né, dessas pessoas na atividade econômica de Jacareí. Que nem você falou, existem vários movimentos aqui de Jacareí culturais que trabalham nesse sentido, né, do artesanato, de fomento do emprego e da renda, relacionado a atividades que manuseiam, de manuseamento mesmo de produtos, enfim. Né? Quando foi criada aquela frente, acho que é uma frente popular aqui da economia, que envolvia também os artesãos, eu não lembro exatamente o nome dessa frente, tem a ver com a questão do desenvolvimento econômico e ambiental, né? Na justificativa da criação dessa frente, estava também incorporar os artesãos da cidade para fazer uma forma, estimular o cooperativismo e essas formas de organização. Então eu acho que esse projeto também vai vir aí trazendo essas discussões. Exatamente. Esse é o propósito do vereador. Na sequência desse projeto, com o mesmo tema, que seria a 4ª discussão da ordem do dia, é a sessão solene, em homenagem ao Dia do Artesão. Tivemos aí a 4ª proposta, então, é a criação do Dia do Artesão. Isso, é a sessão solene em homenagem ao Dia do Artesão. Tá aí, olha, institui a sessão solene em comemoração ao Dia do Artesão, também uma proposta do vereador Paulinho do Esporte. Isso, coloca-se a semana, né, municipal, quer dizer, as atividades do município em torno dessa profissão, dessa atividade, e aí a Câmara faz o encerramento dessa semana, que vai acontecer, no caso, se for aprovado o projeto, a sessão solene vai ocorrer todo dia 19 de março.
que seria o dia municipal do artesão. A sessão solene, cada vereador pode indicar um artesão, né? Cada um dos 13 vereadores pode indicar um artesão, e a sessão solene ocorrerá aqui no plenário da Câmara. Vamos acompanhar então amanhã, né, essa votação. Votação de criação de homenagem sempre também gera alguma espécie de, eu não vou nem dizer polêmica, mas gera algum tipo de discussão, e aí vem os vereadores, os que defendem, os que são contrários. Provavelmente também teremos presença de artesãos aqui na casa, então sim, promete uma discussão sobre esse tema, com certeza amanhã durante a sessão. Rodrigo, vamos dar uma segurada, a gente ainda tem mais 2 projetos, né? Sim. Vamos falar também, tem uso de tribuna livre, tem sessão solene dentro da sessão. E antes, né, de falar, de continuar, eu quero aqui reforçar o convite para a população de Jacareí, que no dia 23, na quinta-feira, né? Amanhã não tem Bom Dia, amanhã tem sessão, então eu tenho que reforçar esse convite hoje. Nós temos audiência pública aqui na Câmara Municipal para discutir a LOA. Já tivemos a audiência pública do PPA, agora a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal promove a audiência para discutir a LOA. A LOA, Rodrigo, é a Lei Orçamentária Anual. Que você explicasse para a gente rapidinho o que ela determina, a LOA. Então, a LOA ela é o resultado do trabalho que foi feito na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Que também já teve também discussão e vai ter também mais uma, acho que mais uma audiência para discutir a LDO. Já teve uma audiência, vai ter mais uma. Então, quer dizer, a diretriz é a diretriz aplicada de fato na lei. Quer dizer, primeiro coloca-se a diretriz, qual é o caminho orçamentário, administrativo para o próximo ano seguinte do exercício financeiro da administração pública municipal. Essa é a LDO. Então, coloca-se a diretriz. A execução dessa diretriz, a efetividade dessa diretriz é colocada na lei orçamentária. Quer dizer, é de fato o resultado do trabalho feito pela LDO. É o específico do orçamento. A LOA seria o item mais específico do orçamento. Assim, para atingir essa meta, nós vamos gastar aqui. Exatamente. E aponta ali. Exatamente. Não é mais só uma diretriz, não é só uma meta. É a aplicação da lei. Vai ser feito aquilo. É a materialidade do que foi discutido na diretriz. A diretriz é um caminho, ela aponta um sentido. A LOA não, a lei orçamentária não, ela determina o que vai ser feito. Então, relembrando... É a regra, a LOA é a própria regra orçamentária. Legal. Dia 23, quinta-feira, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, mas muito mais importante do que a transmissão é você vir até aqui, porque é uma audiência pública, a população tem o seu momento ali, tem a sua voz para falar, inclusive, durante a audiência, fazer sugestões, questionar, tirar dúvidas. O último momento que vai ter para fazer isso vai ser essa audiência pública. Exatamente. É um momento que a sociedade tem de apontar quais são os caminhos do orçamento, do dinheiro, onde vai ser colocado o dinheiro público. O dinheiro que vem dos impostos que os cidadãos pagam. É um momento crucial, então, é fundamental para esse direcionamento do dinheiro. Aonde que vai ser aplicado o dinheiro? Os vereadores têm condição de fazer esse apontamento por meio de emenda, mas a população também tem. Nessas audiências, o espaço é justamente para esse, é o tempo necessário para que a população aponte aonde vai ser aplicado o dinheiro. Quais são as demandas mais importantes para a aplicação do recurso público. Transporte, saúde, educação são temas recorrentes, né, nessas demandas da sociedade. E a LOA, a LDO, são as peças orçamentárias cruciais para que esse dinheiro, o dinheiro que é de todos, ele possa ser utilizado da melhor forma possível. Não adianta, às vezes, a população, exigir do gestor o compromisso que ele teve político, com campanha eleitoral, enfim, sendo que na discussão crucial do momento de aplicação do recurso, que é onde vai ter a pessoa vai sentir no bolso e na pele todo aquele a qualidade da saúde, da educação, enfim, os benefícios dos recursos que ele paga, se ele não está aqui presente, se ele não participa, se ele não cobra, se ele não exige, se ele não pede modificações, se ele não toma conhecimento dessas ações que são feitas a cada ano, todo ano. Vale lembrar que o plano plurianual foi apresentado aqui também, né, na Câmara na semana passada. Ele também é a peça macro dessa gestão
financeira, administrativa, ele pensa e organiza o município para os próximos 4 anos. Quer dizer, dentro do plano plurianual existem 4 peças orçamentárias de lei de diretrizes e leis orçamentárias. Então você imagina, para daqui 4 anos está sendo discutido agora. Eu acompanhei a audiência do PPA, nenhum cidadão compareceu e pediu a palavra. A gente tinha pessoas na galeria, mas eram ligadas a funcionários ligados a vereadores ou ligados à prefeitura, mas nenhum cidadão efetivamente aproveitou essa oportunidade para questionar o representante do prefeito, secretário de governo ou algum vereador. Então são duas dimensões. Uma coisa é você também acompanhar o trabalho do seu vereador e saber que ele está ali, que ele está acompanhando e ele vai fazer alguma intervenção, alguma emenda, e a outra é você mesmo vir até aqui, se organizar. A gente tem aí os atletas, o segmento da cultura, esse pessoal também pode se organizar e vir aqui participar de uma audiência dessa. Deve. Na verdade, essa representação, nesse sentido, ela é completamente sem sentido. Não há sentido de representação. Ninguém precisa me representar para eu chegar numa audiência como essa e eu me represento. Né? Cada um de nós nos representamos. A gente não precisa de representante para colocar nossas demandas. Uma audiência pública serve justamente para isso, que não há representatividade. O próprio representado ele em si mesmo ele demanda. Ele não precisa de alguém para representar ele nas demandas que ele precisa, né, nas necessidades dele. E no caso tanto dessas 3 peças orçamentárias, tanto do PPA, quanto da LOA, quanto da LDO, são momentos desse tipo, né, que você não precisa de representante. Você está lá, se você estivesse presente, é que muitas vezes a gente delega, né, a nossa responsabilidade, a nossa participação política nas mãos de representantes, mas que nesse caso não há necessidade, não precisa. A própria população, ela é representante de si, nesse caso. É uma participação, no caso, direta, sem intermediação do representante, nesse caso. Se a população comparece e exige melhorias, exigem alterações no projeto, porque ainda é um projeto, né? É uma ideia ainda. Ela não foi colocada em lei. Ela vai ser colocada, mas a audiência serve para isso, porque ela tem já um escopo, ainda. Exatamente, ela existe um corpo que já está tomando forma, mas que é passível de alterações, sugestões, e esse é o momento. Isso aí, faça a sua voz ser ouvida, participe das audiências públicas e a próxima é agora da LOA, quinta-feira às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí, e você pode vir aqui participar diretamente aqui no plenário da Câmara Municipal. E mudando totalmente de assunto agora, a gente vai saber se o tempo chuvoso que está sendo agora, hoje em Jacareí, se ele vai continuar ou se ele vai dar uma parada e o solzinho vai aparecer. Confira agora na previsão do tempo da Clima Tempo. Pois é, a terça-feira promete ser um dia de muita chuva, mas também teremos um tempo abafado, apesar da possibilidade de chuva. A nebulosidade não impede a massa de ar quente de ficar aqui sobre nossas cabeças na cidade de Jacareí. Mesmo assim, a umidade relativa do ar vai marcar 66%. Teremos, então, 82% de possibilidades de chuva que pode cair no final da tarde e também no período da noite. A mínima fica em 17 graus e a máxima deve chegar aos 28. Amanhã, quarta-feira, o tempo deve seguir do mesmo jeito. Haverá muitas nuvens, mas o sol pode aparecer em alguns períodos do dia. A umidade do ar deve ficar por volta ali, marcando 77%, com 88% de possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 17 graus de mínima e 25 graus de máxima. E quem está enfrentando o tempo agora, lá fora, lá no Pátio dos Trilhos, é a Daniela Santos. A Dani ela pode informar com mais propriedade para a gente se está chovendo ou não está chovendo ali no centro da cidade, mas mais que isso, a Daniela Santos vai nos trazer informações sobre o esporte na cidade. É isso mesmo, Dani? É isso mesmo, Cibele, bom dia para você. Bom, o tempo aqui tá nublado, viu? Mas ainda não tá chovendo e também não tá muito frio não. A gente percebe aqui que as pessoas, elas estão com blusas normais, não estão agasalhadas não.
Pois é, você falou do esporte, eu tenho bons destaques do esporte aqui de Jacareí, viu? Para começar, eu vou falar do bicicross. A equipe aqui da cidade participou da 8ª e última etapa da modalidade no último fim de semana. Esta etapa foi disputada na cidade de Cosmópolis, na região de Campinas, e Jacareí ficou em 5º lugar num ranking de 20 clubes. E o Edmilson Gomes, o Bilu, que é atleta aqui da cidade, ele sagrou-se heptacampeão na categoria Cruiser. E o mesmo Edmilson, ele já está se preparando para amanhã embarcar para os Estados Unidos, onde entre os dias 24 a 26 de novembro, ele vai disputar o campeonato norte-americano de bicicross. Então, boa sorte para ele, mais um representante aqui da nossa cidade, que está voando alto, está participando de grandes competições. O meu outro destaque vai para o taekwondo. Os atletas Sofia e Miguel Cardoso e o Matheus Moreira, eles embarcam na quinta-feira para a capital federal, Brasília, para poder disputar a Copa do Brasil da modalidade. Então também vamos ficar na torcida por eles, que são mais um representante aqui da cidade numa competição grande, nesse caso numa competição nacional. E por fim, eu destaco a seleção brasileira de futebol clássico de salão, que está na região da Catalunha, da Espanha, para disputar o Mundial da modalidade. Ontem, as meninas estrearam na competição, elas jogaram contra a República da China e venceram bem, viu? Venceram por 16-0. E hoje, a partir do meio-dia, eu digo meio-dia no horário de Brasília mesmo, as meninas elas enfrentam a equipe da Suíça. Lembrando que todas as informações desse Mundial você acompanha aqui durante a nossa programação da TV Câmara. E um destaque, viu? A Tayane Cristina, que é uma atleta aqui de Jacareí, que está juntamente com a seleção brasileira, ela entrou na partida de ontem, entrou no finalzinho, mas jogou bem, viu? Ela se movimentou bastante e fez bastante passes. Voltamos com vocês no estúdio. Muito bem, legal. Parabéns aí, atleta de Jacareí, esteve conosco esses dias lá no link, né, do futebol de salão e já teve destaque, jogou bem, a Daniela está trazendo as informações. Muito obrigado pelas informações do esporte, Daniela. E olha só, ficou mais fácil a emissão da credencial para que os portadores de deficiência possam estacionar nas vagas preferenciais da cidade. O documento, retirado no Atende Bem da Prefeitura, demorava até 40 dias para ser criado, mas agora pode ser feito em meia hora. A rapidez é em função de um novo software adotado pela Prefeitura. E para o cadastramento no Atende Bem, é preciso apresentar o CPF, comprovante de residência e o laudo médico. E em caso de renovação, também é preciso trazer o documento vencido. Se por acaso ocorrer o extravio da credencial, basta uma cópia do boletim de ocorrência. E a gente segue agora falando de mobilidade urbana. Vamos conferir a localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta terça, os radares estão na Rua Bom Jesus, Avenida Elmira Martins Moreira, Rua Tiradentes, Rua Padre Eugênio, Avenida Pensilvânia e Avenida Lucas Nogueira Garcês. Nesta quarta, os radares estão na Rua Padre Eugênio, Avenida Pensilvânia, Avenida Lucas Nogueira Garcês, Rua Bom Jesus, Avenida Elmira Martins Moreira e Rua Tiradentes. Rodrigo, a gente ainda tem mais 2 projetos para serem apresentados amanhã. Quais são esses projetos? Isso, Sibeli, tem mais 2. Na sequência aí, né, o quinto projeto é o projeto de novo do prefeito, a segunda discussão da alteração da lei orgânica, né, que coloca os percentuais lá de preenchimento de cargos de comissão para servidores efetivos de carreira, 25%. Vai lembrar que a segunda discussão, a primeira ocorreu há 2 semanas atrás. E o último projeto é o projeto da Sônia, né, que foi retirado pela própria autora na semana passada, né, que trata dessa emissão de certificado, né, de origem dos animais, de origem animal, nos estabelecimentos que vendem os cães e gatos, né? Ela retirou forma também de combater os canis clandestinos. Ela teve aqui no jornal, explicou bem essa proposta pra gente. Isso, exatamente. É para dar uma garantia para a pessoa que compra, né? Da onde vem aquele animal, aquele cão, aquele gato. E ele foi retirado na semana passada, né, pela própria autora, agora volta, talvez com alguma alteração, alguma emenda, exatamente, alguma novidade. E vai lembrar que na sessão também vai ter o uso da tribuna, né, pela Césira Papera. E Césira Papera, que ela é do Conselho Municipal da Cultura daqui de Jacareí, né?
Ela vai falar também sobre essa questão da Conferência de Cultura, enfim, da política cultural aqui do município. Tá, nesse momento estão ocorrendo as pré-conferências, né? Estão se mobilizando na construção da política cultural de Jacareí. Exatamente. E a gente vê, então ela vai vir justamente, acho que, provocar e convocar as pessoas a participarem desse processo. Exatamente. E aí depois também, ainda na sessão, quer dizer, antes do início da ordem do dia, né, antes de começar a ordem do dia às 9 horas, tem uma sessão solene, né, de homenagem, né, ao doador de sangue. Esse ano vão ser, se não me engano, 3 doadores de sangue, né, que vão fazer que vão receber essa homenagem aqui da Câmara. Essa sessão, o Hemocentro lá de São José dos Campos envia para a Câmara o nome das pessoas que mais doaram sangue ao longo do ano e elas acabam aqui recebendo homenagem de pessoas que doaram dezenas de vezes, né? São doadores há anos. E lembrando que o Banco de Sangue de São José está, durante essa semana, com uma campanha lá, está precisando de doações de sangue. As pessoas que podem colaborar, procurem o Hemocentro em São José. A gente não tem como fazer doação de sangue na cidade de Jacareí, então você precisa ir ao Hemocentro de São José dos Campos, que ele reúne, né, essa questão da coleta e vai atendendo às demandas da cidade. Temos sim campanhas aqui, às vezes, específicas na cidade para doação de sangue. Então pode acompanhar isso. Isso, vale lembrar também que agora, nesse mês, dia 25, é o Dia Nacional, né, do doador de sangue. Então faz parte de toda essa... Aqui em Jacareí não é diferente, né? Então a gente tem esse trabalho aqui na Câmara, que é uma justa homenagem para essas pessoas que realmente tem a vida como forma elementar, assim, né? E você deve ter visto, você está em casa, tem matérias aí em rede nacional falando que os hemocentros de quase todo o país estão abaixo, né? A quantidade de sangue que tem lá, de doações, tem caído muito no país. Isso traz uma série, obviamente, né, de problemas. Pessoas, quando necessitam, precisam se mobilizar para conseguir os doadores. Então, o ideal é que a gente tenha uma rotina. Então, você que já doou, faz tempo que não doa, agora é a hora de voltar a colaborar. E você que nunca doou, procure o Hemocentro lá de São José dos Campos. A partir de 55 quilos. E tem uma série tem algumas regrinhas pra mulher, lá, né? Mas eu acho uma opinião própria aqui, eu acho uma justa homenagem, porque são pessoas, essas que vão ser homenageadas, são pessoas que se dedicam a constantemente doar sangue. Então são pessoas que têm dezenas de doações. Ano passado, um dos senhores teve mais de 50 doações. Então são pessoas que se dedicam a ajudar outras pessoas e é uma homenagem, é um projeto do ex-vereador, hoje secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, e é uma justa homenagem para essas pessoas que dedicam suas vidas para doar sangue e ajudar outras pessoas. Isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aí, sempre esclarecendo para a gente a ordem do dia. Amanhã, expectativa de uma sessão mais tranquila do que da semana passada, em que tivemos aí alguns entreveros, ofensas a presidente, ofensas raciais. Espera uma sessão mais tranquila amanhã ou ainda devemos ter como dizia meu avô, vamos ter um rescaldo ainda da confusão da semana passada? Eu espero que não, né? Eu espero que atos como aquele... Não se repitam mais. O que a gente luta é pela igualdade sempre, né? Para pontos de indiferença na sociedade, né? Acho que cada vez mais a gente tem que lutar por isso. Locais, espaços públicos de indiferença, que cada um seja respeitado no direito, né? Independente da credo, raça, cor, enfim. Eu espero que a sessão amanhã seja uma sessão de discussão, né? Como deve ser. Tá joia. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouquinho sobre a nossa saúde. Vamos receber aqui o médico Gabriel Martins. Fique por aí e voltamos em instantes. Para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país.
Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu mais um importante passo para a evolução digital. Brasília e São Paulo já desligaram o sinal de TV analógico. Daqui a pouco, outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br e fique ligado. Mais evolução vem por aí. Seja Digital. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. No sistema de funcionamento do Legislativo Municipal, a cada 2 anos os vereadores elegem os membros da mesa diretora da Câmara. Esta mesa é composta por 3 cargos: o de presidente, o cargo de primeiro secretário e o cargo de segundo secretário. A mesa diretora é responsável por dirigir o funcionamento da Câmara Municipal. Na composição da mesa é assegurada a representação proporcional dos partidos. Suas atribuições são definidas pela lei orgânica do município. Na mesma sessão em que é definida a composição da mesa diretora, a Câmara elege o vice-presidente. Ele substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos. Na ausência do presidente e do vice, quem assume são o primeiro e segundo secretários. Algumas das funções que competem à mesa diretora da Câmara são: dirigir os trabalhos em plenário sob a orientação do presidente, tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, apresentar projetos de lei que dispõem sobre a abertura de créditos por meio do aproveitamento das consignações orçamentárias da Câmara, devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício, enviar ao prefeito as contas do exercício anterior para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas, além de propor projetos regulamentando ou fixando o subsídio dos vereadores. As funções dos membros da mesa só podem ser cessadas de acordo com os seguintes critérios: posse da mesa eleita para o mandato subsequente, renúncia apresentada por escrito, destituição, perda, cassação ou extinção do mandato de vereador. Conheça o funcionamento do Legislativo da sua cidade. Visite a Câmara Municipal de Jacareí ou acesse o site jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias.
Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Volta com o Bom Dia Jacareí e nesse segundo bloco vamos falar sobre saúde e para falar sobre isso nós trouxemos o médico Gabriel Martins, que é geriatra. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Cibele. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Jacareí. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Só a título de curiosidade, outro dia eu estava numa reunião do Câmara da Melhor Idade, que acontece aqui no plenário da Câmara, com 13 representantes da melhor idade, e uma pessoa estava reclamando que só havia um geriatra na cidade, que era o famoso doutor Armando Gulo, e a vereadora, a doutora Márcia, falou, não, tem mais geriatras na cidade, e então olha aqui, pessoal da Câmara da Melhor Idade, comprovação de que há mais geriatras atendendo na rede pública da cidade. Gabriel, quais são as doenças mais comuns que se manifestam quando a pessoa começa a passar dos 40 anos, como é o meu caso? Quais são as doenças mais comuns que a gente tem que começar a se preocupar, a tomar cuidado? Apesar do envelhecimento, não fogem as doenças como a hipertensão e o diabetes, né? Lembrando que até quase 80% dos 60 anos para mais possuem hipertensão arterial. O diabetes também ele é mais comum, não que é normal, né? Ele é mais comum com o envelhecimento. E outras doenças como a osteoporose, principalmente nas mulheres pós-menopausa. E aí os quadros neurodegenerativos, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Então, são fora, né, hoje em dia também chama atenção a prevalência de cânceres, de neoplasias, né, se não me engano, a última estatística com mais de 65 anos, 2/3 dos pacientes com câncer têm mais de 65 anos, então é importante a gente frisar a questão das neoplasias também. Você falou que 80% das pessoas acima de 65, é isso? 60. Varia a estatística, mas assim, de um modo geral, 75%, 80% dos idosos são hipertensos. Né? Então, em geral, quase todo mundo que passou de 60 vai ter que tomar cuidado com a hipertensão. Sim, aí a hipertensão, se não controlada, a principal consequência que ela dá é o AVC, né, o famoso derrame cerebral, fora outras também como um infarto, problema de rins, né, e outras coisas mais. Gabriel, a gente fala em geriatra, já pensa em melhor idade e tal. Mas é o que a gente está construindo agora, né? Eu que sou bem jovem ainda, né? A Cibele já está mais velha que eu. Eu estou passando os 40, né? Ele não. As pessoas que são bem jovens, a gente está construindo a nossa saúde de amanhã, né? Deveria já chegar no geriatra com uma situação de vida, de saúde melhor. Sim. Como é que é isso? A gente construir, pensar no futuro, pensando na saúde. Em 2015, a Associação Americana de Cardiologia lançou 7 medidas gerais para reduzir doenças, não só por causa cardiovascular, mas doenças gerais, né? Destas 7 medidas, 5 dependem do estilo de vida. Por exemplo, não fumar, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, evitar o consumo de álcool, caso for consumir pequenas quantidades, por exemplo, uma dose de vinho por dia, assim, coisas bem pequenas mesmo. Agora, outra quinta eu não lembro de cabeça. Mas, assim, só 2 fatores que um é a questão da idade, que a idade por si só, ela aumenta a chance do indivíduo de ter certas doenças, né? E a questão genética que a gente não pode mudar. Então, destas 7 medidas, 5 dependem do nosso estilo de vida. Então, é importante, não só para doença como infarto, AVC, mas como doenças de qualquer causa. A gente pode dizer, então, que o estilo de vida ele é um fator
ele é mais determinante na nossa saúde do que a própria questão genética? Sim, em muitos casos sim. Em outros, assim, geralmente alguns casos mais isolados que a questão genética acaba aflorando mais. Mas assim, de um modo geral, em termos de população, com certeza é o estilo de vida e tem um estilo de vida saudável. Gabriel, o açúcar. Açúcar é de fato vilão? A gente precisa realmente consumir menos açúcar, consumir um açúcar diferenciado em termos de envelhecimento. O açúcar, ele traz muitas consequências pra gente? O açúcar em excesso, sim, né? Com certeza. Principalmente o açúcar refinado, que é o que mais está disponível na mesa dos brasileiros. Existem alguns açúcares mais novos, como o demerara, até mesmo o próprio açúcar mascavo, que são menos nocivos, mas assim, falar que não, se ingerir esses açúcares não vai ter problema, aí a gente vai mentir, mas é sempre um consumo cauteloso. A pessoa idosa, ela tem que cortar, não precisa cortar o açúcar. Não, mas reduzir, porque assim, o idoso, quando a gente envelhece, diminui a quantidade de massa magra, de músculo, e aumenta a quantidade de gordura. A gordura por si só, ela gera uma resistência para a insulina atuar. Então, por isso que o idoso geralmente tem taxas de açúcares um pouco maiores do que a população jovem. Então, assim, se aumenta a quantidade de gordura, né, de tecido adiposo, que a gente chama. Então, a gente tem que tentar contornar o problema na alimentação e na atividade física, porque a atividade física permite uma absorção do açúcar, da glicose, independente da insulina. Então, são duas medidas importantes. Olha só, vou aproveitar aqui, tem um monte de gente participando com a gente, o Penick, o Marcos, Silvio Brito, Sebastião Aparecido Oliveira, João Paulo Machado. João Paulo Machado disse que ele é protético, considera a profissão dele um típico modelo de artesanato, pois trabalhamos com as mãos e ao invés de objetos decorativos e de utilidade, fazemos sorrisos. Está falando lá do projeto que está sendo votado amanhã, né? Sobre a questão da Semana do Artesão. O Rod Salles também fala da questão da participação da população nas audiências públicas. O Penick, sempre aqui contundente com as suas opiniões. O Marcos Diniz está falando aqui que se formos campeões no sábado, eu quero participar aí do Bom Dia Jacareí. O Marcos Diniz, que é lá da Federação do Futebol de Salão, está falando das meninas que estão disputando o Campeonato Mundial. O Rod, aqui você vê, eu provoquei a Cibele, falei que eu sou jovem, que a Cibele já está quarentona. O Rod, ele tá falando o seguinte: a Cibele está com um rostinho de 30. Então, desculpa. Obrigada, abraço. Desculpa, Cibele. Você vê que o seu público aqui não perdoa. Ainda bem que o pessoal não acredita nessa mentira. Que e a dona é Silvia Riva está falando bom dia, doutor Gabriel. Bom dia. Tá aí dando bom dia para você. Bom dia. Bom, e vamos aproveitar que a gente está com o doutor Gabriel aqui para falar que no dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, doença que pode surgir em qualquer idade e que ganha terreno por conta dos maus hábitos da vida moderna. No Brasil, existem mais de 14 milhões de portadores desse mal, o que significa 12% da população adulta. O país ocupa o 4º lugar no mundo com o maior número de diabéticos. E em Jacareí, podemos dizer até que está tendo um aumento nos casos da doença. Vamos acompanhar na reportagem de Elcio Tenório. Aqui em Jacareí está assim, um caso alarmante de muitas crianças aparecendo com diabetes. O diabetes tipo 1, né, que tem a necessidade da insulina. O diabetes, a diabetes, são 4 formas todas corretas de denominar o mesmo mal. Uma doença que está entre as que mais atingem seres humanos em todo o mundo, já que todos os anos milhões de pessoas se descobrem diabéticas. Mas, afinal, o que é o diabetes? Diabetes é uma doença metabólica em que o organismo produz insulina, mas ele não reconhece essa insulina para que ela facilite a entrada da glicose na célula. A insulina é um hormônio facilitador. Ele abre a porta da célula para a glicose entrar. A glicose é o produto de praticamente toda a nossa alimentação. Mas para a glicose entrar na célula, ela precisa de insulina. E no diabetes existe a chamada resistência à insulina. A pessoa produz insulina, mas o organismo não reconhece. O diabetes tipo 2, que é o mais comum. Diferente do diabetes tipo 1, que é aquele chamado antigamente de infanto-juvenil, em que existe realmente uma ausência de produção de insulina. E algo que pode ser considerado uma novidade é a forma como o pré-diabetes passou a ser considerado. O pré-diabetes é quando a pessoa ainda não atingiu os parâmetros para ser diabético, mas ela também já não é normal. O que nós dizemos é o seguinte: pré-diabetes não é pré-doença, pré-diabetes é doença.
Em Jacareí, a incidência de diabetes tipo 2, como em toda a região sudeste, está entre 18% e 20% da população. Mas a existência de um surto de diabetes tipo 1 preocupa. O diabetes mal controlado certamente irá comprometer a qualidade de vida, porque aumenta o risco de problemas neurológicos, cardiovasculares, dos olhos e dos rins. E esta é uma doença que não tem grupo de risco. Ela afeta indiscriminadamente negros, brancos e asiáticos, homens e mulheres. Geralmente a partir dos 40 anos, mas essa idade vem diminuindo porque a população está engordando. Portanto, se sua glicose em jejum está acima de 99, procure um médico para controlá-la. Quem é portador e não se cuida, acaba apresentando vários problemas, incluindo o risco de morte. Mas em Jacareí, ao que parece, muitas pessoas estão atentas a essa ameaça. A senhora se preocupa com diabetes? Sim, como não? De que forma a senhora se preocupa? Que é perigoso, né? Tem que se tratar porque senão complica as coisas depois. Andou vendo a quantas anda a glicemia ultimamente? Sim, tudo normal, graças a Deus, sempre. A gente se preocupa sempre quando é mais velho, né? Mas a sua idade? Eu tenho 42, mas eu já tenho consciência e já faço exame. Porque eu acho que a cidade já começa o negócio a pegar, né? E como é que está a tua situação? Graças a Deus, bem. Mas o que eu vejo sempre falar que é uma doença muito séria, né? Ele causa morte, tudo, se não cuidar direitinho. Com o avanço da tecnologia, está cada vez mais fácil de diagnosticar e tratar o diabetes. Portanto, preste atenção aos sintomas que podem revelar a doença. Visão turva ou embaçada, já que os olhos podem ser muito afetados. Perda de peso repentina, causada pela necessidade de urinar com frequência e a incapacidade do organismo de absorver açúcares. Fome excessiva, já que impedido de converter o açúcar em energia, o organismo busca constantemente alimentos para recarregá-la. Infecções que não curam, devido ao excesso de açúcar circulando na corrente sanguínea. Dormência ou formigamento nas mãos e pés podem ser sinal de que os nervos ou vasos sanguíneos já estão sendo afetados. Confusão mental, falta de concentração e dificuldade no controle da atenção são sinais que não devem passar despercebidos. Disfunção erétil ou impotência é mais uma das características que podem revelar a existência do diabetes. Fadiga, cansaço, exaustão estão entre os primeiros sintomas da doença, já que a glicose não está chegando corretamente às células do corpo. Irritabilidade, alterações de humor e alterações comportamentais são outros sinais que podem indicar a presença do mal. E ainda, sede com frequência, devido à falta de energia e aos níveis elevados de glicose no sangue. O que eu gostaria de dizer é o pessoal tomar muito cuidado. Diabetes não é brincadeira. Eu sou também uma portadora de diabetes há 45 anos e controlei muito certinho e tenho algumas sequelas que são terríveis, as dores. Então, para as pessoas tomarem consciência e cuidarem muito bem do seu diabetes. Muito bem, diabetes aí. Gabriel, diabetes, como a gente estava falando, diabetes e hipertensão, está crescendo, né? E quando a gente fala do crescimento, é o tipo 2, que é esse que está diretamente relacionado aos hábitos e estilo de vida? Sim, é o tipo 2, né? O tipo 1 geralmente ele começa mais na infância, numa idade mais jovem, e o tipo 1 ele é dependente de insulina para a vida inteira. O tipo 2 tem mais a ver, principalmente meia-idade ou terceira idade, tem muito a ver com a questão do excesso de aumento de gordura, de sedentarismo, de uma alimentação inadequada. Tem tudo a ver com o estresse também, né? O estresse ele piora o pessoal fala assim, o meu diabetes é emocional. Não existe diabetes emocional. O estresse, ele piora o nível do açúcar, qualquer situação. Então, né, o estresse, ele piora. Não que o diabetes seja emocional. Entendi. É um fator ali que... É um fator que agrava o tratamento adequado. É que às vezes o estresse te leva a ter um estilo de vida inadequado. Você acaba se alimentando mal, dorme mal e acaba uma série de fatores que colaboram para o surgimento de doenças. Com certeza. Com certeza. E o exame para identificar o nível de açúcar é super fácil, simples e comum. Super simples, tem acesso na rede pública, a gente faz 2 medidas diferentes da glicose em jejum, né? A pessoa tem que estar em jejum, recomenda-se entre 8, em alguns lugares 12 horas. 2 valores maiores ou iguais a 126 já confirmam o diagnóstico de diabetes. Ou quando a pessoa tem um açúcar ao acaso maior que 200 e com os sintomas típicos, que é a perda de peso, aumento da quantidade de xixi, o aumento da sede,
né? Então, assim, quando o indivíduo ele perde peso sem um motivo e começa a urinar bastante, a tomar bastante líquido e tem um açúcar mais alto. Você disse que o índice é 126? Isso, para diagnóstico é 126 ou mais, mas tem que ser no sangue, não é na fitinha, não. Tem que ser direto no sangue, coletado em laboratório. E a hemoglobina glicada é a média do controle do diabetes nos últimos 3 ou 4 meses. Certo, eu li uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, esse índice baixou. Baixou? Baixou, tá, para acho que 100, alguma coisa assim, já é considerado diabético. Isso estava criando uma super polêmica. Assim, não só do diabetes, mas o consenso de hipertensão arterial que saiu esse mês também, eles baixaram o valor para 13/8. Para hipertensão. Claro que tem suas controvérsias, tem suas críticas, mas assim, antes o valor era 110 de açúcar, agora já baixou para 100 o normal. Entre 100 e 120, entre 101 e 125 a gente considera pré-diabetes. Aí esses exames, aí tem, o profissional médico vai orientar o exame adequado a ser feito. Ou espera um tempo, ou faz um outro exame mais específico. Gabriel, e as crianças, hein? Porque a gente está falando de estilo de vida, de hábitos. Hoje o acesso a alimento industrializado ele está muito mais facilitado. Sim. Inclusive o preço. Eu lembro quando eu era criança, a gente comprava uma Coca-Cola de litro, né? De garrafa de vidro. Era um acontecimento. Hoje é muito mais barato tomar um refrigerante do que um suco. Do que um suco, não, com certeza. Muito mais barato. Nossa. Então, como é que a gente cria os pais aí? E os adultos já é difícil mudar um hábito, né? Como você dizer pro seu filho que ele não vai comer uma coisa que todos os coleguinhas estão comendo, que a televisão está mostrando? Como que faz isso? É complicado. Eu tenho filho pequeno, então eu posso falar como pai também. Assim, a gente conta com a ajuda das escolas, principalmente. Hoje tem tido uma mudança no cardápio das escolas, de oferecer alimentos mais nutritivos, com baixo teor calórico e mais saudáveis. Então a escola acaba sendo um aliado bom para nós como pais. E como pais a gente tem que educar os nossos filhos, né? A gente tem que orientar a criança, olha, tem que insistir em amor, é claro. É difícil, é um desafio, mas a gente tem que procurar sempre colocar a criança para fazer atividade física, para brincar e evitar a gente comprar esses alimentos fáceis, né? Muitas vezes é fácil comprar Tem que dar o exemplo, o pai. Sim, também. A gente tem que dar o exemplo, né? Porque a criança ela vai comer o que o pai traz. A criança não vai no mercado e compra o que ela quer. Não, e tem outra coisa, eu como mãe, eu vejo que os doces dos meus filhos não sou eu que dou, são os outros que dão. Então, vamos tomar cuidado em ficar dando doce pro filho dos outros também. Com certeza. É brigadeiro, é pirulito, bala. Meu filho tá toda hora recebendo bala e eu fico brava, porque as pessoas que dão e não sou eu que dou essas balas para eles. Mas por falar em apetite e inibidores de apetite, os inibidores de apetite que haviam sido proibidos pela Anvisa foram liberados por uma lei aprovada este ano pelo Congresso Nacional. Só que deputados e especialistas consideram que a interpretação da Anvisa dificulta o consumo desses remédios. O assunto foi discutido numa audiência pública na Câmara dos Deputados Federais. Confira na matéria da Rede. De acordo com o Ministério da Saúde, 19 em cada 100 brasileiros são obesos. Em geral, os médicos recomendam a essas pessoas que façam exercícios físicos regularmente, se alimentem melhor e, em alguns casos, utilizem inibidores de apetite. Esses medicamentos foram o assunto de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. A representante do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, defende que os benefícios dos inibidores compensam os efeitos colaterais, que ela considera pequenos. Os pacientes que têm obesidade, eles têm uma fome diferente. Então não adianta falar para ele, siga a sua fome, ou fecha a boca, ou tenha força de vontade, ou tenha vergonha na cara. Isso é preconceito, isso é ignorância com relação à fisiopatologia da doença. A fome do paciente ela é diferente, por isso que os medicamentos que inibem o apetite facilitam, né, ajudam o paciente a fazer a mudança na alimentação que ele não conseguiu fazer sozinho. Mas a representante da Anvisa discorda que a relação entre custo e benefício seja tão positiva. Em 2011, a agência proibiu a venda dos inibidores de apetite, até que uma lei de junho deste ano liberou os medicamentos. Mas, com base no texto, que diz que eles podem ser produzidos, comercializados e consumidos com prescrição médica, a Anvisa entende que a manipulação em farmácia e a importação do medicamento não foram permitidas.
Já quem defende menos rigor no uso dos inibidores, considera que a interpretação da Anvisa prejudica o consumidor. A manipulação, por exemplo, seria uma forma de adequar o remédio às necessidades de cada pessoa. Qual o maior mal? Os efeitos colaterais que não ficaram claros aqui pra gente, ou fazer com que uma pessoa se torne obesa, não consiga ter um peso normal porque não consegue o medicamento e acabe lá na frente morrendo de coração, por diabetes ou por outros tipos de problemas advindos da obesidade. A Anvisa tem que cumprir, lei tem que se cumprir, lei não se discute, se cumpre. Bem, essa questão dos inibidores é super polêmica, né, Gabriel? Sim. Porque eles têm efeitos colaterais, mas por outro lado tem pessoas que fazem uso desses remédios para controlar a questão do peso e que evitam ter problemas também de saúde. Você, no teu dia a dia no consultório, o que você recomenda como profissional de medicina? É assim, como eu lido com um público bem específico, né, os 60 a mais, eu não passo para nenhum, porque o idoso ele tem o metabolismo das drogas, dos remédios é diferente do que do adulto jovem. Eu nunca passei. Então, assim, geralmente eu sempre oriento atividade física. Existem alguns antidepressivos quando o idoso está deprimido e com excesso de peso. Alguns antidepressivos têm um efeito que a gente fala que é hiporexígeno, que é de perder o apetite. Então a gente vai lidando cada caso. Como eu lido com esse público, né, por conta de vários efeitos, os derivados das anfetaminas têm efeitos colaterais importantes. Então, na minha prática diária, eu não passo para nenhum paciente, mas eu como geriatra, né, o que eu sugiro é para as pessoas que têm dificuldade em emagrecer ou que desejam saber a questão de medicação, é procurar um especialista na área para poder ver se realmente tem indicação de tomar e qual remédio que poderia ser indicado. Sim, mas não... cada caso é um caso, sim. Com certeza. Sem generalizar, mas a tua recomendação é sempre por uma mudança de estilo de vida? Sim. Eu sou bem conservador para essa questão de dieta, alimentação. Eu acho assim, a gente tenta mudar, é hábito de vida. Não adianta a gente depositar uma confiança numa medicação e a gente tá lá comendo lasanha todo dia, chocolate. Não adianta. Falar, não, vamos tomar o remédio. Não, tem que começar a mudança, atividade física, parar de fumar, parar de tomar bebida alcoólica em moderada, grande quantidade. Então, tudo começa aí. Gabriel, o Xenical, que é um remédio que aparentemente é liberado, muita gente compra, inclusive para perder peso. O que você tem a nos falar sobre o Xenical? Bom, o Xenical é um remédio que ele atua principalmente impedindo a absorção de gordura, né? Por isso que muitos pacientes referem aquele desconforto ou referem as fezes um pouco mais amareladas, fezes aspecto de gordura mesmo, né? Mas é como eu disse, não adianta, ele é uma medida auxiliar. E ela é indicada para alguns pacientes, tanto é assim. Esse pessoal que está comprando aí para emagrecer, então você... Não, com certeza não recomendo. Tem que sempre ter a ajuda de um médico especializado, acompanhamento nutricional, atividade física, e são casos bem selecionados mesmo. Gabriel, para encerrar a tua participação, quero agradecer. Eu sei que você tem que atender agora, na sequência aí, para não irritar os teus pacientes. Envelhecer com qualidade é envelhecer como? Envelhecer com qualidade é cuidando da saúde, não esperar os 60 anos para prevenir doenças. Muitas vezes pacientes vêm, doutor, eu cheguei aos 60 anos ou 55, eu quero prevenir. Legal, é legal prevenir, ter esse pensamento, mas a prevenção já tem que começar antes já, de preferência já na infância, na adolescência, criar esses hábitos. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Então envelhecer bem é cuidar da sua saúde. Alimentação, cuidar esporte. Da alimentação, atividade física, pelo menos 5 vezes na semana, exercícios de 30 minutos diários, exercícios da preferência, né? Pode ser, a pessoa gosta de esporte coletivo, gosta de dança, gosta de academia, caminhada, hidroginástica, aí é atividade de preferência, né? Evitar o consumo de alimentos embutidos, enlatados, industrializados, se for para comer as gorduras, preferir os derivados do azeite, né? Esses derivados que são mais naturais, né? E evitar o consumo de farinha branca, principalmente, esses açúcares refinados, farinha de trigo, arroz em grande quantidade. E uma coisa que
pouca gente fala, mas que alguns estudos já estão apontando, é cuidar muito da saúde mental. A depressão hoje é um fator de risco para problema cardíaco. Então, procurar ser feliz, cultivar relacionamentos saudáveis e cuidar de você mesmo e das pessoas que convivem com você. Esse é o grande desafio. É mais fácil ir para academia do que a saúde mental. É o grande desafio que a gente está vendo aí, com as participações das pessoas que vêm aqui. É um grande desafio da vida moderna. Com certeza. Mas o esporte ajuda também, né? A evitar a depressão. Sim, a atividade física libera o que a gente chama de endorfinas, né? Como a serotonina, substâncias, inclusive, que têm o mesmo princípio ativo de uma morfina. E é importante né? fazer esportes no sol, que a gente ouve falar, que o sol ajuda também? O sol ajuda. Só atentar para não evitar o período de pico do sol, que é entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Geralmente, se for fazer caminhada ao sol, que a gente orienta principalmente para absorção de vitamina D, que por consequência ajuda a absorver o cálcio, ambas são importantes para o metabolismo do osso e a função do muscular. Se for para fazer caminhada no sol, é 15 minutos, né, com camiseta, bermuda, depois 15 minutos, protetor solar. Porque o protetor solar impede a absorção da vitamina D. Fica feliz e aí depois fica triste lá na frente, porque vai ter outros problemas. Sim, porque daí tem que tomar cuidado com câncer de pele, coisa do tipo. Então, a gente brinca que dermatologista fala, não, protetor solar para todo mundo. Aí o endócrino, o reumatologista, o geriatra fala, não, vamos caminhar, mas assim, 15 minutos e depois protetor solar. Então tem a gente brinca que no nosso meio existe essa polêmica. Mas, de um modo geral, a gente orienta isso e ambos os lados ficam felizes. Tá certo, obrigada pela sua presença, Gabriel. Eu que agradeço vocês, obrigado pelo convite. E nós que agradecemos, obrigado também pela sua audiência e continue com a nossa programação ao meio-dia e às 11 da noite. Você sabe que pode assistir novamente o Bom Dia Jacareí. E acesse o nosso canal no YouTube em youtube.com/TV Câmara Jacareí. Veja e reveja os nossos programas. Curta a fanpage da Câmara de Jacareí e também da TV Câmara. A da TV Câmara é o facebook.com/TV Câmara Jacareí e você pode ter mais informações sobre o Poder Legislativo Municipal em nosso site, jacareí.sp.leg.br. Hoje, às 8 da noite, temos TV Câmara entrevista sobre os 500 anos da Reforma Protestante. A Cibele conversou com o jornalista Bruno Eumano sobre o tema, entrevista muito bacana, é hoje a partir das 8 da noite, não perca. Amanhã, 9 da manhã, você já sabe, temos sessão ordinária de Câmara, será a 39ª sessão do ano, um pouco antes você acompanha o programa Ordem do Dia com todos os detalhes dos projetos que serão votados. A gente volta com o Bom Dia Jacareí na quinta-feira, até lá!